Olá pessoal, estamos aqui para a segunda parte da obra de Júlia Lopes de Almeida, sua obra-prima A Falência. Então estamos aqui preparados para comentar agora a obra. Na primeira parte falamos exatamente daquilo que foi a estrutura, o contexto que levou Dona Júlia Lopes de Almeida a escrever exatamente esse belíssimo trabalho chamado A Falência. E para isso hoje nós temos aqui a participação de algumas pessoas importantes. Nós temos aqui comentários e a participação de Gui Rodrigues. Alô, meu caro Sérgio! Ótimo! Também vamos ter a participação ao violão de Daphne Dragic. Muito legal! Então nós vamos agora à abertura do nosso trabalho. Muito bem, senhoras e senhores, então estamos aqui para falarmos exatamente da obra A Falência de Júlia Lopes de Almeida e vamos começar exatamente a falar desse trabalho, fantástico trabalho da Júlia Lopes de Almeida, a partir do tempo da narrativa, né? O tempo da narrativa é exatamente o final do século XIX. Então estamos entrando no contexto exatamente do século XX. Aquela transição pós-proclamação da República e, evidentemente, a entrada para o século XX, que vai ter uma série de consequências aí, né? Porque Dona Júlia Lopes de Almeida vem do século XIX e vai até 1934, quando ela falece, infelizmente. E aí nós teremos ela participando exatamente da fundação da Academia Brasileira de Letras. Nós vamos ter ela, evidentemente, participando dos valores da visão modernista, né, de 1922 também. Isto é um dado importantíssimo, né, que nós não podemos deixar ao largo, né? Ao largo. Então a sua obra vai sofrer também esta transição, evidentemente. Então, marcando aí, o tempo da narrativa é o final do século XIX, né? Final do século XIX, que marca uma série de coisas, né? E, evidentemente, toda a sucessão de Machado de Assis, né, que falece em 1908, a sucessão do Machado de Assis e, evidentemente, a Semana de Arte Moderna, que ela estará também participando, né? É a sua posição de destaque como a primeira grande mulher assim a participar da literatura brasileira, né, ao lado de outras que nesse momento também estariam por ali, como Alta de Souza, que nunca é citada, né? Nunca é citada Dona Alta de Souza. Bom, mas enfim, aí está a obra. O espaço da narrativa. Se o tempo da narrativa é exatamente o século XIX, final do século XIX e início do século XX, nós vamos ter aí o espaço da narrativa. O espaço da narrativa é exatamente a cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro urbano, né? A cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro urbano nós vamos ter aí, então, essa caracterização, né? Que é exatamente um Rio de Janeiro. E a obra dela traz uma característica bastante interessante. O que vem a ser este Rio de Janeiro urbano de então? Ela divide muito claramente isso em o público e o privado. O que vem a ser o público e o privado no contexto de Dona Júlia Lopes de Almeida? Exatamente, o público é o mundo do trabalho, e o privado é o mundo do descanso. É o mundo do descanso. Então note bem, uma coisa que você precisa observar. O espaço da narrativa é o Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro. Que também é, sem sombra de dúvida, um personagem dentro do contexto da obra de Dona Júlia Lopes de Almeida. Então você terá aí o Rio de Janeiro urbano, repetindo, o Rio de Janeiro urbano, o Rio de Janeiro dividido em o público e o privado. O público, o mundo do trabalho, né? E o privado, o mundo do descanso. Ou seja, descrito na ótica da visão realista, naturalista, nós vamos ter aí, então, exatamente o mundo público. E aí, que é o mundo do trabalho.
E, posteriormente, o mundo do descanso, uma ação de descrição do mesmo, né? A descrição do que vem a ser esse lado, né? Esse lado do mundo privado, o mundo fechado, né? Não o mundo aberto. Uma coisa interessante dentro desse contexto, que é o espaço, né? O espaço aberto, que seria então o mundo público. O espaço aberto. Quem está no espaço aberto? No espaço aberto está o Teodoro, está o Gervásio, o doutor Gervásio, está o capitão Rino. É interessante que este mundo público, veja bem, este mundo público é um mundo masculino. Vou repetir. Este mundo público, este espaço público, isto que ele chama de espaço aberto, é exatamente aquilo que nós chamamos de mundo masculino. Óbvio que o mundo fechado, né, estão exatamente as mulheres. A Catarina, que é a esposa do Gervásio, a Camila e as outras mulheres. Então veja bem que Dona Júlia Lopes de Almeida coloca bem dividida a situação entre o homem e a mulher. O espaço público, o espaço aberto está reservado exatamente ao mundo masculino. O espaço fechado, de dentro de casa, de coisas da casa, de tomar conta, de ser dona de casa, enfim, está ligada exatamente ao mundo feminino. Isto faz parte do protesto de Dona Júlia Lopes de Almeida. Dona Júlia Lopes de Almeida trabalha aí exatamente essa diferenciação, essa desigualdade que não é exatamente muito interessante, né? Que não é muito interessante pela visão de Dona Júlia Lopes de Almeida. Então ela trabalha exatamente essa caracterização. Outra caracterização que nós precisamos destacar para você é exatamente o foco narrativo. O foco narrativo é aquilo que nós chamamos de narrador é complexo isso. Heterodiegético. Narrador heterodiegético, que é, na verdade, um mergulho psicológico no meio, no meandro, no pensar desses personagens, né? E se permite emitir opiniões. Esse narrador se permite opiniões, né? Participando, né? Conferindo aspecto subjetivo. Então, há um comentário do narrador, há um comentário da narrativa, né? O narrador aí, sem sombra de dúvida, é Dona Júlia Lopes de Almeida, e ela então faz interferências, e óbvio, essas interferências, né, nessa visão subjetiva, que seria um monólogo interior. E o que é um monólogo interior? Nada mais do que a reflexão, nada mais do que o pensar, nada mais do que o imaginar, né? Então ela está refletindo. E esta reflexão é que forma esse bolo chamado de narrador heterodiegético, né? Onde não se pode deixar de lado a visão psicológica, onde não se pode deixar de lado esse subjetivismo que é o pensamento pessoal de Dona Júlia Lopes de Almeida. Muito bem, esse aspecto, né, do lado interior, o monólogo interior. E esse discurso, obviamente, de monólogo interior, é sempre feito, óbvio, a partir do discurso indireto. É um discurso indireto. Isso fica muito claro dentro do contexto da narrativa de Dona Júlia Lopes de Almeida, né? Olha só, olha um trecho quando ela diz: com as mãos sujas de carvão na cozinha, acendendo o fogo para fazer o almoço do marido, cozendo-lhe a roupa, amamentando os filhos, varrendo a casa ou interpretando Chopin, pintando uma aquarela ou amarrando um buquê. A mulher tem sempre a mesma poesia, a de trabalhar para ser agradável, útil, boa para satisfazer uma necessidade moral ou intelectual do esposo e da família, revelando-se amorosa e digna do doce e pesado encargo que a sociedade lhe destinou.
Você percebeu que aqui existe a fala da narradora? Você percebe que aqui é esse narrador heterodiegético que aparece aqui? Você notou que esta é uma fala dela? Ela não está propriamente narrando nada, ela está conferindo situação, ela está pensando na situação. Isto é absolutamente uma visão subjetiva de Dona Júlia Lopes de Almeida. Então, fica bem claro para você, né, esta posição, né, da Dona Júlia Lopes de Almeida. Né? E a Unicamp, claramente, né, nessa obra de 2020, ela faz exatamente, né, que é necessário retomar a importância da obra dessa escritora para defender os pontos de vista abertamente feministas de Dona Júlia Lopes de Almeida. Né? De Dona Júlia Lopes de Almeida. Ótimo, interessantíssimo, dentro desse contexto, a obra. Eu quero que você entenda o seguinte: foco narrativo. O narrador é um narrador heterodiegético, é um mergulho psicológico e subjetivo. Obviamente, esse monólogo interior é feito a partir do discurso indireto, dentro do contexto da narrativa de Júlia Lopes de Almeida. Importantíssimo que observemos agora as personagens centrais. Mas, para falar um pouquinho de cada personagem, como Francisco Teodoro, que é o protagonista. Francisco Teodoro, protagonista. Ele é um protagonista que perde um pouco de espaço para Camila. Camila, que é a sua esposa. Camila, que é a sua esposa. E o doutor Gervásio, médico da família. É interessante que você observe que Francisco Teodoro, Camila e Gervásio formam um triângulo amoroso. Aí haverá uma traição. Bom, aí o aluno sempre para e pensa e sempre começa a refletir. Peraí, nós temos várias obras em que aparece a traição, em que aparece o adultério. Veja bem, como é essa situação dentro do adultério? Tá. Capitu, de uma certa maneira, foi punida, né? Se nós relembrarmos uma obra da literatura portuguesa, a nossa querida Luísa de O Primo Basílio também foi punida. Se nós formos buscar uma obra brasileira dos anos 30, que é exatamente São Bernardo, de Graciliano Ramos, nós vamos encontrar também a Madalena sendo punida. Né? Então fica aí uma característica: sempre sobra para a mulher, não é? Sempre sobra para a mulher. Ótimo. Então, veja bem, é esta uma das críticas de Júlia Lopes de Almeida. Né? A personagem central é Camila. Note bem, o protagonista é Francisco Teodoro. Quem é o personagem central? É Camila. Uma mulher cheia de contradições, com a alma cheia de dúvidas e que divide seu coração com o amante Dr. Gervásio, um médico que é um amigo íntimo do seu marido. E não se pode pensar em Camila sem essa alma dividida. É muito interessante esse contexto, que Teodoro é o protagonista, mas quem é o personagem central é exatamente Dona Camila. Ela que é mãe de Mário, do Ruth, da Raquel e da Lia. E na família ainda tem a Nina, mais uma mulher. Mais uma mulher. Perceba que a obra é povoada exatamente pelo elemento feminino. Isso é muito interessante também. Tá? Muito bem. Mas nós vamos contar aí com uma participação interessante, que é o comentário sobre personagens, para que nós possamos também termos outras opiniões. Uma visão de Gui Rodrigues. Com Francisco Teodoro que chegou ao status de burguês, que conseguiu chegar à riqueza por se tornar um negociante de café bem-sucedido, tá? Então ele vai se casar com Camila,
justamente esse casamento vai acontecer também por uma necessidade de status social, para ele constituir uma família e então conseguir lograr essa categoria social do burguês, né, de maneira mais efetiva. Camila, uma das principais, se não a principal personagem do livro, e os dois são casados, marido e mulher, como eu disse, evidentemente, tá? Então, qual é a relação desse casal? Eles têm uma relação de infidelidade para com o outro, né? Então, Camila, por exemplo, ela trai o marido com o médico da família e amigo da família, o Gervásio. Tá? Quem é o Gervásio? É um indivíduo culto, intelectual, que inclusive vai educar a Camila em muitas artes, na literatura, de modo que ela se torne alguém, se não uma pessoa culta, pelo menos uma pessoa conhecida de alguns dos pensamentos artísticos e intelectuais daquele contexto. Tá? Bom, a traição de Camila com Gervásio, ela é importante porque ela cede a Camila um tom reflexivo sobre o lugar dela no espaço ali em que ela convive, no contexto em que ela está inserida. Porque ela sabe que o marido dela também tem algumas amantes, já teve algumas amantes, enfim, a gente fica sabendo pelas reflexões dela que Camila também já foi traída. Então isso faz com que ela se compare com a relação com relação ao seu marido. Então essa comparação que ela faz é sempre de cunho, vamos dizer assim, emancipatório. Em que sentido? No sentido de ela se questionar, ora, se o meu marido me traiu e se eu também o traio, por que é que eu tenho que sofrer a chaga maior dessa infidelidade? Ou seja, por que é que eu tenho que sofrer mais por trair o meu marido do que ele? Quer dizer, existe um olhar diferente sobre Camila e Francisco Teodoro. Muito bem, Gui. Muito bem, muito obrigado até por enquanto. Mas interessante também é narrarmos e observarmos o que acontece com esta visão do adultério. Tá? Esta visão do adultério. Ou seja, a Camila, ela não quer, evidentemente, ser punida por esse adultério, uma vez que o marido também trai, ela sabe disso. Né? Ela sabe disso. Então, a obra não traz romantismo, a obra traz, muito pelo contrário, uma visão bastante realista dos fatos. Né? Então, ela não quer ser punida como as outras foram punidas, pela visão um tanto quanto romantizada. Ela é mais realista nesse ponto. Ela questiona. Esse questionar é também um dos pensares de Dona Júlia Lopes de Almeida. Tá? Ela questiona exatamente essa posição. Peraí, se ele trai, por que eu não posso? As coisas não podem ser equiparadas? Ora, se existe uma posição que é masculina, não pode existir uma posição que é feminina? É aí que Dona Júlia Lopes de Almeida discute bastante esta posição de diferença de comportamento e diferença social, exatamente. Né? A diferença de postura social, que acontece em larga escala em vários outros aspectos do contexto da sociedade brasileira. Né? A mulher desse tempo era uma mulher para ficar dentro de casa, tomar conta da casa. Ela tinha que ser a rainha do lar, aquela velha descrição conhecida de todos nós. O ano de 1891, em que o preço do café assumia proporções extraordinárias. Então esse é o ambiente. Teodoro é um imigrante português que conseguiu, mesmo diante de sua pobreza, ser considerado o maior comerciante de café do Rio de Janeiro. Isto é importantíssimo dentro do tempo. Né? O café chegou às estratosferas e ele enriqueceu. Da mesma forma, ele acaba exatamente perdendo tudo quando, da visão do encilhamento, que nós mostramos exatamente no a falência número 1, a primeira parte da narrativa na descrição do professor, amigo professor de História. Muito bem, ótimo. Então, o encilhamento de Rui Barbosa. E aí, né, esse cafeicultor, né, é muito importante,
né? É muito importante toda essa visão. Bom, com o fim, evidentemente, né, dessa situação, o romance trata e traça dois importantes retratos. A ascensão do café, expressada na vida do comerciante Francisco Teodoro, e a luta persistente das mulheres brasileiras pela emancipação. Emancipação essa até representada por vários detalhes, como por exemplo, votar só vai acontecer para lá dos anos 30. Tá? Muito bem, a luta persistente das mulheres. Isto é um dos elementos fundamentais dentro do contexto da narrativa de Júlia Lopes de Almeida. Então, essa emancipação que fica representada em sua esposa, a esposa óbvio do Teodoro, né? A frágil, mas destemida Camila, com quem ele se casa em 1891. Portanto, em 1891 é o boom deste momento. Ele precisava casar exatamente para ter uma postura social. Ele aburguesar-se, exatamente, seria a melhor expressão para esse momento. O título da obra, evidentemente, se remete à falência do protagonista, mas, subrepticiamente, psicologicamente, subjetivamente falando, a outras falências, como o casamento, a relação entre as famílias, até a própria visão religiosa, entra dentro desse contexto de falências. Ou quando se fala em falência, se fala exatamente em refletir sobre. Como refletir sobre, como falar sobre, o que falar sobre. Esta é uma das características dentro do contexto desta obra que principia o século XX e finda o século XIX. Logo, o foco inicial é o trabalho do Teodoro, para depois chegar a todas essas características aqui que nós falamos. A ambição do protagonista, que é exatamente o Teodoro, valor negativo, e o outro, as ações das mulheres da família, que são obrigadas a se sustentarem. Com a morte do Teodoro, por exemplo, que se suicida diante da esposa, como já foi dito, e exatamente nós temos aí esta visão da posição feminina que se fortalece diante de um momento complicado. Então, não seria nenhum absurdo dizer que a obra de Júlia Lopes de Almeida traduz exatamente a força da mulher. É um questionamento diante da posição. Ela propõe, não é que tenha acontecido, mas ela propõe uma falência de um certo sistema. Um sistema social, uma postura social que, infelizmente, ainda acontece no contexto da sociedade brasileira. Para o Francisco Teodoro, o dinheiro favorece a possibilidade do luxo em que vive a família. Mas falta alguma coisa, ao contrário das atividades de Nina, por exemplo, que está imersa em atividades tipicamente femininas. Tipicamente femininas. Para a época, e claro, não remuneradas. Por quê? A mulher não precisa ganhar dinheiro, cumprindo seu destino de mulher. E Dona Júlia Lopes de Almeida, para encerrar esse trabalho, fala exatamente o seguinte: só Nina, não sobravam horas para trabalhos de interesse. Precisava dividir-se em todos os mistérios domésticos. Era um vai e vem cansativo, e ela sujeitava-se a tudo, pondo o encanto de sua paciência nos trabalhos mais rudes e pesados. Cumpria a sua missão de mulher, adoçando sofrimentos, serenando tempestades e conservando-se na meia sombra de um papel secundário. Esta é a visão que ela tem da mulher no século XIX para o século XX. Dona Júlia Lopes de Almeida é, portanto, uma das figuras importantíssimas dentro desse contexto.
Repasso para você que importante é o triângulo amoroso Teodoro, Camila, Gervásio. Repasso para você a importância do narrador, né, do foco narrativo, o narrador heterodiegético. Este mergulho psicológico, eu repasso para você que existe essa subjetividade de Dona Júlia Lopes de Almeida e que isso é feito pelo discurso indireto. Examinador adora esse tipo de pergunta. Né? Examinador adora esse tipo de pergunta. Outra coisa que eu preciso mostrar para você, repassar para você, é que a cidade do Rio de Janeiro assume também um papel de personagem dentro do contexto da obra. É, sem sombra de dúvida, um papel de personagem. Não é um cortiço, não, mas assume o papel de personagem porque tudo que acontece ali acontece dentro da cidade do Rio de Janeiro e só poderia acontecer dentro da cidade do Rio de Janeiro. Então ali ela assume este papel exatamente de uma personagem, né? É uma personagem bastante interessante, né? Esta cidade do Rio de Janeiro, como diria Dona Júlia Lopes de Almeida. O Rio de Janeiro ardia sob o sol de dezembro, que escaldava as pedras bafejando um ar de fornalha na atmosfera. A importância do Rio de Janeiro para a obra. Ora, nós temos ali um Rio de Janeiro específico, né? Um local específico, num contexto específico, né? Então, esse contexto específico é basicamente ali em torno do encilhamento. Nós sabemos ali que a baixa no café, aquela quebra que nós tivemos repentina no café, faz com que Francisco Teodoro entre em falência, né? De modo que essa falência vai levá-lo ao suicídio numa cena absolutamente intrigante, em que ele se suicida na frente da esposa, né? Então, por que o Rio de Janeiro acaba sendo uma personagem? Primeiro, por ele constituir ali os costumes da época que vão se organizar ao longo de todo o romance e vão formar as personagens de acordo com aqueles costumes, no primeiro momento. E no segundo momento, nós temos ali um fato histórico que vai ser talvez a locomotiva para todo o romance, tá? De modo que esse romance ele não pode nem ser extraído do Rio de Janeiro e nem ser extraído do período em que se passa o romance, que é o Rio de Janeiro. Logo, ele se constitui como uma personagem dentro desse romance. Beleza, pessoal? Então, até a próxima! Aquele abraço, Sérgio! Pelas bocas negras de suas portas, observou? Escancaradas, vomitavam ainda sacas e sacas de café. Portanto, importante, né? Era esta cidade. Então, era importante estar no Rio de Janeiro. Então, a cidade também assume um papel importantíssimo de personagem. Agradeço a Gui Rodrigues e agradeço ao violão de Daphne Dragic. Obrigado, gente boa da BM, gente boa de HG. Até a próxima.